Pessoal, boa noite. Vamos iniciar então a nossa primeira webinar. A gente não conseguiu, nesse primeiro webinar, compartilhar nossa tela. Eu espero que vocês estejam com a planilha que a gente enviou para vocês. Se caso não tiver, não tem problema, porque aí a gente, explicando, mesmo que seja no papel, a gente vai anotando as dúvidas e depois a gente vai fazer o possível para responder tudo ainda nessa transmissão. Em primeiro lugar, quero dizer que a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Isso nos faz ficar mais motivados a continuar compartilhando assuntos técnicos sobre emergência com vocês, tá? Antes da gente entrar na planilha, eu preciso me apresentar. Alguns de vocês não me conhecem. O meu nome é Henrique Góes. Eu sou engenheiro de produção, sou técnico de segurança também. Eu estou junto com o Vitor Carneiro, que é engenheiro sanitarista e ambiental. Ele também é engenheiro de segurança, especialista em prevenção de perdas. E nós trabalhamos em uma das maiores petroquímicas do mundo, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu iniciei minha carreira em 2001. Eu tenho, então, 18 anos na área. O Vitor, ele tem mais de 10 anos, tem quase 11 anos aí também na área. E como muitos de vocês, como muitos colegas nossos, eu queria me aprofundar em conhecimentos sobre emergência, em que somente especialistas tinham no país. Será que fizeram alguma pós-graduação em grandes universidades? E aí eu fui descobrindo cada vez mais que esse conhecimento, ele pode ser adquirido na prática, fazendo, observando, se aprofundando em normas e estudando muitas lições aprendidas, né, de grandes empresas que já ocorreram no mundo, eventos catastróficos. Então a gente luta muito para conhecer e se aprofundar o mais profundamente nesse conhecimento. Outra forma de aprender também seria conhecendo alguém disposto a passar todo esse conhecimento, todo o conhecimento que ele tinha, esses especialistas, mas isso era praticamente impossível, principalmente porque nessa área de emergência se cobra muito caro por uma consultoria, né? Enfim, nós não somos professores, não temos uma empresa de consultoria, a gente não presta serviços, então tudo que a gente vai ensinar foi aprendido em campo, fazendo no dia a dia, sendo auditados, gerindo, conhecendo na prática, além de capacitações adquiridas ao longo desses anos. Então seremos para vocês aquilo que eu sonhava em encontrar quando eu não conhecia do assunto e era demandado. Eu sonhava em encontrar alguém para me ensinar de forma detalhada esse assunto de emergência, mas de graça é muito difícil, a gente não consegue isso facilmente. Então, com o passar do tempo, percebemos que a emergência ela é um conjunto de conhecimentos bem consolidados e é muito restrito. E ainda temos um número pequeno de profissionais conhecedores. Ou seja, é um campo imenso de atuações e oportunidades e a gente vê ainda profissionais de segurança fora da área, simplesmente por não conhecerem. Muitos colegas não têm a chance de conhecer ou nem sequer têm onde encontrar cursos que possam ensinar toda essa parte de emergência. Mas nós estamos aqui dispostos a ensinar tudo o que a gente sabe. Olha que às vezes auditores estrangeiros que têm acesso às melhores práticas do mundo, muitas vezes não sabem. Você terá esse conhecimento que a gente obteve aí um pouco mais de 10 anos, em um conjunto de aulas que te levarão então ao topo da área de HS. Acredite, acho que você vai se surpreender com o nível que você vai alcançar em pouco tempo. Você se sentirá mais seguro e apto na área de emergência como nunca antes. Então esse conhecimento funcionou para o meu reconhecimento nessa empresa que eu trabalho hoje e com certeza vai ajudar você a chegar na empresa que talvez você sempre quis ou o reconhecimento que você sempre quis, porque conhecimento nunca é demais e conhecimento profundo com certeza faz com que você seja mais respeitado, tenha autoridade e seja reconhecido. Então esse webinar é um pedacinho desse quebra-cabeça que pode ajudar já agora e te garanto que vamos passar cada detalhe do que é necessário. Isso é só o início, pessoal. Vamos mostrar o passo a passo por etapas até você alcançar esse nível máximo. O seu sucesso com certeza vai ser o nosso sucesso, certo? Então vamos à primeira peça desse quebra-cabeça. A planilha que a gente passou para vocês, ela ainda é o início de tudo. Essa planilha vocês vão perceber que a gente vai depois ir passando os outros pedaços dos quebra-cabeças e vocês vão ver que isso ainda é o início de tudo que a gente tem para passar para vocês. Mas não menos importante, cada pecinha, né? Se faltar uma pecinha lá do conhecimento, talvez não feche toda a informação. Então eu acredito que vai ser bem positivo e bem legal para cada um de vocês. Resumindo, essa semana que passou, passamos algumas informações sobre LGE.
justamente para prepará-los para essa planilha. Nesse webinar, o primeiro assunto que a gente está falando é sobre LGE. Então, na segunda-feira, a gente falou sobre o conceito de LGE, que é um líquido gerador de espuma sintético. Eu estou falando sintético, existem outros produtos, né, que também são líquidos geradores de espuma, mas a gente vai se prender ao sintético porque é o que é mais utilizado hoje na indústria. Tá? Mas existem produtos fluoroproteínico, proteínico, que é com base lá em tutano de boi, né, de aves, que se mistura, desde a Segunda Guerra se usa, mas não é sobre esse produto que a gente vai falar especificamente, é mais o AFF Arc, que alguns de vocês já devem conhecer. Esse líquido ele é biodegradável. A gente sabe que o que pega fogo não é o líquido inflamável. O líquido inflamável ele libera vapores inflamáveis, né? Então são esses vapores que pega fogo. Quando a gente fala lá de ponto de fogor é justamente aquela menor temperatura no qual um líquido libera vapores inflamáveis. Então o LGL atua justamente dessa forma para poder evitar que esses vapores eles continuem inflamados. Na terça-feira a gente falou como funciona o LGE, que são 4 formas lá, são 4 etapas, né, que o LGE ele consegue debelar o fogo. Ele exclui o ar dos vapores inflamáveis, ele elimina os vapores, separa a chama da superfície combustível, resfria a superfície. Então tudo isso a gente passou e explicou nas redes sociais. A gente falou também um pouco de incêndio em poça, as 3 curiosidades do incêndio em poça. Falamos de dosagens de LGE. Quando a gente fala de dosagem de LGE, é diferente de aplicação do LGE, são coisas distintas. A gente sabe que a dosagem de LGE é 1%, ou 3%, ou 6%. Isso a gente precisa se aprofundar cada vez mais para saber calcular e dimensionar isso onde você estiver trabalhando ou onde você estiver prestando consultoria. A gente falou também de aplicação do LGE. O cálculo a gente viu lá que é bem simples. Consiste apenas em multiplicar a área pela taxa. A gente deu um exemplo lá, usou 100 metros quadrados, multiplicando por uma taxa de 6,5 litros por minuto por metro quadrado. Nós encontramos lá o valor, né, de 650 litros de pré-mistura, justamente para a gente começar a perceber que essa planilha e esses conceitos pode e vai te ajudar a dimensionar os seus recursos, não importa o tamanho da sua tancagem, quer seja uma tancagem petroquímica gigantesca, com tanques com diâmetro de 60, 70, 80 metros, ou tancagens menores, com tanques de 10, 15 metros, você consegue dimensionar com segurança essas da sua empresa ou na empresa que você está fazendo a sua consultoria. Tá? Então a planilha, vocês estão vendo a imagem dela aí, a gente não vai mexer no Excel com ela, mas vocês devem ter. Se alguém estiver nos assistindo e não tiver essa planilha, a gente pode passar para vocês, é só vocês deixarem um e-mail que a gente passa. Mas essa planilha é o seguinte, a gente colocou na primeira coluna 2 cenários, né? Você tem um cenário de tanque, incêndio em tanque de gasolina, e outro incêndio em poça. Na segunda coluna, você vê aí o diâmetro do equipamento. Essa informação é importantíssima para que você faça o cálculo da aplicação de poça, porque você vai usar na fórmula, né? Na verdade, não tem nada a ver com a emergência em si, né? É mais matemática, né? Você vai fazer o cálculo de trigonometria para ver a área em metro quadrado total, para que você calcule a taxa estipulada por essa área e saber a quantidade de vazão. Pronto, você vai precisar do diâmetro. Altura do equipamento, você não precisa dele para saber a quantidade de LGE que você vai aplicar. Por que você não precisa de altura? Porque o incêndio, ele, como a gente falou, ele acontece nos vapores do líquido inflamável, ou seja, ele acontece na superfície, não na profundidade. Então, se você tiver uma altura líquida de 10, 15 metros e tiver uma altura de 5 metros, de 2 metros, o cálculo é o mesmo, porque você não vai fazer o cálculo com base no inventário, na quantidade de líquido que está ali, e sim na superfície dessa área, né, que você vai aplicar. Então essa é a terceira coluna. A área lateral em metro quadrado, a gente deixou aqui na planilha também, tanto a altura como a área lateral, né, que você faz aí o cálculo também para encontrar
a altura, para encontrar a área lateral, tanto a altura como a área lateral. Eu vou explicar já já o porquê que a gente deixou essas duas colunas aqui. Então você, com base no diâmetro, vocês vão ver aí que a gente já deixou a fórmula para encontrar a área. Você encontra aí a área em 744 metros quadrados, certo? Isso aí já está automático na planilha. E logo depois você vê a taxa. A taxa, quando você aplica a espuma, ela tem taxas diferentes, né? Você vai utilizar taxas conforme NFPA 11. Você tem uma norma brasileira também, NBR 17505-7, que também estabelece taxas para tanques. Então essas taxas aqui, elas são pré-definidas e são mínimas. Ou seja, você, apesar da norma ela dizer qual é a taxa, ela está dizendo mínimo. Então você não erra se você quiser colocar uma taxa maior do que essa daqui que está na norma. Na planilha que a gente passou para vocês percebam que tem dois recortes aqui da NFPA 11. Esses recortes da NFPA 11, ele fala de taxa de 6,5 quando você lança por canhão. Vocês lembram lá de um vídeo que a gente colocou de um canhão apagando um incêndio em um tanque. Quando você aplica LGE por canhão, você tem uma taxa de aplicação maior do que uma taxa de aplicação quando você está lançando espuma por câmara. Por quê? Porque você tem perda, né? A câmara é um circuito fechado, então você não tem perda. E quando é por canhão, sim. Só que as grandes petroquímicas, as grandes químicas, normalmente não usam essa taxa que a NFPA 11 está dizendo aí, 6,5. 6,5 litros por minuto por metro quadrado. Essa taxa, como eu falei, é mínima. Normalmente se usa 8,3 e se coloca 20% ainda acima disso, vai lá para 9,5, 9,6. Isso porque a gente tem, de fato, perdas e você não vai cometer erro ou falha se você colocar esse percentual acima. Inclusive a NFPA mais recente, ela justamente fala desses percentuais que você pode colocar acima das suas taxas de aplicação. E a outra tabelinha que a gente colocou do lado, dessa mesma planilha que nós enviamos para vocês, fala do lançamento da espuma através desse sistema, né? Sistema fixo de espuma, que é a câmara de espuma. E ele fala de 4,1 litros por minuto por metro quadrado. Essa taxa você pode manter dessa forma, 4,1, porque é um circuito fechado, você não tem perda. E você vê também os tempos. A NFPA fala do tempo. Então, quando você calcula a taxa pela área, você vai encontrar litro por minuto. Então, você quando encontra litro por minuto, exemplo, 4,1 vezes a área, né? A área lá do teto, 744, você tem que multiplicar o resultado pelo tempo. É justamente o tempo que a NFPA ela diz pra gente. Então, se você lança espuma através de canhão, você tem que contabilizar pelo menos 65 minutos de aplicação, ou seja, 1 hora e 5 minutos. Se você aplica por câmara, certo? Daqui a pouco a gente vai falar em incêndio de poça, o tempo é diferente, tá? Então a gente vê aqui a taxa, logo depois tem a coluna de quantidade de LGE, é automática, e a vazão de espuma. Essa vazão de espuma aqui, se vocês observarem, esse número, 167.786 litros, isso daí é a mistura de LGE com água. A mistura vai dar isso aqui. Então nós vemos aqui, ó, nós vemos aqui a quantidade de água com LGE, certo? Dá 167.786. Para a gente encontrar a quantidade de LGE aplicado para um tanque de 30 metros de diâmetro, você faz a conta, você pega esses 167 mil e multiplica por 0,03, se for para hidrocarbonetos, ele vai tirar aqui então um resultado de 3% disso daqui, então vai ser 5.034. Tá? Se for para solvente polar, você vai fazer a mesma coisa, só que multiplicando por 0,06, ou seja, 6%. Na explicação da semana, vocês viram que nós falamos da proporção de LGE, né, de 3% e 6%. Quando a gente tem esse LGE polivalente, que você vai ver lá, você compra LGE, você vê, né, 3x6, significa dizer que quando você for aplicar esse LGE em hidrocarboneto, você vai dosar ele para 3%. E quando você for aplicar esse LGE em solvente polar, produtos que têm miscibilidade em água, né, como álcool, você vai aplicar 6%. Por quê? Porque alguém pode perguntar por que tem essa diferença de 3% e 6%.
A quantidade de ingredientes ativos que cria uma cobertura de espuma com resistência ao álcool, ele, nesses 3%, nesse polivalente, ele não consegue resistir a solventes polares. Se você jogar, tem alguns videozinhos no YouTube, se você joga ele a 3%, esse que é polivalente, você vai ver que o álcool ele destrói a espuma, né? Os vapores álcools eles acabam abrindo. Então ele precisa dobrar a quantidade, colocar em 6% para criar uma camada polimérica mais resistente para poder abafar ali esses vapores e não ter mais o incêndio. Você tem LGE 3%. O que isso significa 3%? Significa dizer que esse LGE ele tem quantidade de ingredientes ativos em 3% concentrado suficiente para combater um incêndio em solvente polar. Ou seja, ele não vai ter a destruição do LGE, aquela camada fina não vai ser destruída porque ele tem componentes diferentes, né, mais concentrados do que o polivalente, certo? Pronto, aqui a gente tem a taxa de resfriamento. Isso aqui não tem nada a ver com o LGE, mas nós deixamos, porque é um assunto que nós vamos falar mais para frente, em outras oportunidades, mas que entra na conta em uma emergência em tanques. O que é essa taxa de resfriamento? Lembra que eu falei da altura? Essa altura que está aqui, quando nós calculamos a área lateral e a área do teto, isso daqui deve ser multiplicado por 2. Isso é uma taxa de resfriamento. Isso é uma taxa de aplicação. São coisas diferentes. São taxas, são litros por minuto. Taxa é sempre alguma coisa por tempo. Então, 2 litros por minuto por metro quadrado. Se vocês pegarem NBR 17505, vocês vão ver que essa é a taxa estabelecida por norma para tanques. Você pode colocar uma taxa maior? Pode. Agora, cuidado para você não ficar colocando taxas muito grandes e sua capacidade de bombeio não suportar. Se você tiver um tanque pequeno, ok. Mas se você coloca um tanque muito grande e você aumenta 1 litro por minuto por metro quadrado, a diferença vai ser gigantesca na sua conta. Tá? Pronto. Então você tem já aqui a vazão de resfriamento e você tem a demanda aplicada em metro cúbico. Todos esses números aqui vão levar a sua demanda aplicada. Então essa demanda aqui deu 427 metros cúbicos para um tanque de 30 metros, onde você resfria e aplica a LGE. Isso daqui tem que estar dentro da sua capacidade de bomba. Se esse cenário daqui for o seu worst case, fire cenário, que a seguradora chama de pior cenário por demanda de água, a sua bomba ela precisa ter a capacidade para isso daqui, 427 metros cúbicos, e você precisa ter mais uma bomba reserva. Mas nós não vamos entrar muito no assunto de bomba nesse momento. Claro que mais para frente a gente vai precisar entrar. Ok? Então, a parte de tanques é isso. Tá? Vocês que estão com a planilha na mão, vocês vão ver todas as fórmulas. E aí, tudo prontinho, tudo direitinho. Vamos passar aqui para um outro cenário. Um outro cenário que é incêndio em poça. Incêndio em poça é a mesma coisa para tanque. Qual é a diferença? Você não vai fazer todo aquele cálculo de diâmetro. Você vai apenas pegar a área total. Se você tem um dique, você tem um incêndio em dique. Aí você tem um cálculo lá em metro quadrado. Quando você multiplica, você encontra lá 500 metros quadrados. Então o seu cálculo vai ser a taxa multiplicada pela área. Se você tem lá um diquezinho pequenininho de 10 por 25, ou seja, você tem 250 metros quadrados, o cálculo é esse. Você vai pegar a taxa e multiplicar pela área, e aí você vai saber a quantidade de espuma, água com LGE, se é hidrocarboneto ou solvente, para saber a quantidade de LGE que você precisa ter mínimo na sua planta. Lembrando o seguinte, gente, nós falamos muito de hidrocarboneto e de solvente polar. É muito importante a gente conhecer, saber como se comportam esses produtos no incêndio, até para a gente poder dimensionar da forma correta. A gente colocou 6,5 aqui como taxa mínima, mas a gente já falou lá que essa taxa ainda é pouco, né? Você pode aumentar essa taxa aí para até 9,6. Mas por que eu falo que você precisa conhecer o produto? Às vezes você tem um produto que é um hidrocarboneto clorado. É um produto em que o organoclorado que é comum em fábricas de plástico, principalmente em PVC. Esse produto ele tem átomos de carbono, de hidrogênio, o hidrocarboneto, mas ele tem também de cloro. Por exemplo, o dicloretano. Então, um produto como esse, aí você pergunta, ele é um hidrocarboneto, então vamos tratar ele como hidrocarboneto, então vamos colocar 3%.
a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa conhecer como esse produto, que não é um hidrocarboneto, se comporta. Se joga água em um produto como esse, o que acontece com o hidrocarboneto? O hidrocarboneto ele é mais leve do que a água, ou seja, sua densidade é menor do que 1, então ele fica sobre a água, né? Então o incêndio ele fica em cima da água. Você vê que quando tem um vazamento em navio, quando você tem um incêndio em plataformas, você vê aquele fogo em cima da água, né? Justamente porque os hidrocarbonetos, os derivados do petróleo, eles ficam sobre a água. Os solventes polares, eles têm miscibilidade em água, ou seja, eles se misturam com a água. E o hidrocarboneto clorado, ele tem uma leve miscibilidade e é mais pesado do que a água, ou seja, ele fica embaixo da água. Então a recomendação é que você trate esse produto como você trata um solvente polar, ou seja, você vai colocar uma taxa de aplicação maior para ele, ao invés de você colocar uma menor de hidrocarboneto, certo? Essa planilha, gente, eu acredito que nem todos vocês, ela vai fazer parte de uma muito maior. Ela ainda é inicial aí. Por que estou dizendo isso? Para você montar o seu pior cenário na empresa que você trabalha ou na empresa que você vai prestar consultoria, você precisa somar vazões. Você precisa não só fazer o cálculo de LGE, como o cálculo de Pulse-Dic, você precisa fazer o cálculo de resfriamento, e aí a radiação desse incêndio ele incide em outros equipamentos, então você precisa conhecer as taxas de resfriamento para vaso, para bomba, para compressor. Tudo que é equipamento tem taxas pré-definidas, então você vai somar essas vazões até encontrar o seu pior cenário. E não dá para a gente conseguir falar sobre tudo isso somente nesse webinar. Então essa planilha aqui é um pedacinho de tudo que a gente vai passar para vocês. Então quem não tem ainda, é só pedir, a gente vai conseguir para vocês. Ela já está com todas as fórmulas aí, não tem nenhum bloqueio de fórmula, elas estão todas liberadas para vocês conseguirem enxergar essas normas. NBR 17505 é muito importante que a gente leia, NFPA 11 também, é muito rico de informações. Por experiência própria, aprendi muito lendo norma. Às vezes a gente quer encontrar algum material acadêmico, quer encontrar um material muito específico da área, vai atrás dos doutores, não desmerecendo, claro, acho que tem muito material didático maravilhoso, importante, mas a norma ela ensina muito. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei está em norma. Eu só fiz um condensado de tudo que eu já aprendi. Então é isso, pessoal. A gente está vendo aqui, tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu estou vendo aqui que até o momento não. As perguntas é só sobre a planilha. A gente vai com certeza mandar a planilha para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Esse webinar ele foi curto mesmo. Nossa meta era fazer uma média de 30 minutos. Eu espero ter passado o máximo possível dentro da limitação do que a gente se propôs a fazer, que é falar sobre LGE. Fiquem à vontade para continuar procurando a gente nas redes sociais e fazendo perguntas. Responderemos 100% das perguntas que vocês tiverem. Se tiverem alguma dúvida, alguma informação que a gente tenha passado. Quem não tem a planilha, escreve o e-mail que vamos compartilhar, é só escrever aí. Não perca a oportunidade, porque quando a gente passar para a segunda etapa de cálculo de piores cenários, a gente vai entrar em bombas de incêndio, inclusive curvas. Então esses cálculos aqui são importantes para saber se realmente o que você está calculando cabe ou não. A sugestão de tema também é bem aceitável, fiquem à vontade para sugerir. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, forte abraço, um bom fim de semana.